Hoje nós estaremos recapitulando aqui a lição de número 6, né, desse trimestre que vem falando sobre o livro de Hebreus. Já vem algum tempo, nós estudamos aqui o livro de Hebreus, e hoje nós estaremos estudando a 6ª lição, que tem como título, Jesus, o sacerdote fiel. E eu gostaria de dizer para você que está aqui conosco, você também que está nos assistindo, que você possa participar conosco, a sua opinião, a sua interação é muito importante aqui conosco também, tá bom? Nós teremos um microfone aqui volante, para que se você quiser dar a sua opinião, contribuir, nós temos aqui à frente, tá bom? O microfone, ele vai chegar até você, e você pode nos ajudar aí também com o seu argumento, tá bom? Fique à vontade. A você que ainda não adquiriu a lição da escola sabatina, eu vou te dar aqui algumas dicas, tá bom? Você que está aqui conosco, você que está nos assistindo também, nós temos aqui pelo menos 3 opções. A primeira delas é você estar acessando o site da CPB, é cpb.com.br. Ali você vai ter acesso ao site, você vai poder adquirir a lição de forma avulsa, ou também ali a lição fazendo assinatura anual. Ali também, se você quiser, você tem umas centenas de milhares ali de alimentos espirituais, livros e tudo mais, para que a sua vida espiritual ela possa crescer e a sua fé também cada vez mais, tá bom? A segunda dica para você é estar ligando durante a semana também, em horários comerciais, para o 0800, tá bom? 0800 da CPB, é o 0800 979 0606, tá bom? Anota aí no seu caderninho, na sua agenda, é o 0800 979 0606. E se você também quiser, se você for aqui de Natal também, você pode estar se dirigindo ali também ao Centro Empresarial Sun City, que fica ali em Lagoa Seca, fica ali entre a praça ali da Árvore de Natal e o 7º Cartório. Ali você vai ter então ali uma galeria dentro ali do Centro Sun City, tá bom? E aí chamada Novo Tempo Story. Chegou ali, é muito fácil, é logo no início ali na BR ali, muito fácil de encontrar. Você vai ver lá o Centro Empresarial Sun City, você vai entrar e vai procurar a galeria ali então da Novo Tempo Story, tá bom? Está adquirindo ali então a sua lição da escola sabatina, tá bom? Então se programe, se planeje e não fique sem a lição, tá bom? Muito bem. Hoje nós temos aqui como nosso convidado especial o nosso irmão Hudson Flávio. O Hudson Flávio, ele é aqui da nossa igreja, a Igreja Cidade da Esperança. Ele é líder de PG e também é professor aqui da Escola Sabatina. Hudson, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Feliz sábado, igreja. Quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui ministrando a palavra de Deus, junto com o Fábio. E a intenção é que a gente aprenda todo mundo junto aqui, um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém. Nesse momento eu peço a todos que estão conosco aqui, que fechem seus olhos e vamos juntos fazer uma oração ao nosso Deus. Hudson, pode fazer essa oração para nós, por favor? Querido Deus eterno Pai, primeiramente queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então temos a consciência que estamos aqui, passamos a semana toda e chegamos até aqui porque o Senhor esteve conosco. Pedimos uma bênção especial agora do seu Santo Espírito Santo para que possa nos dar entendimento sobre a lição da escola sabatina e esteja conosco durante todos os dias de nossas vidas. É o que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa grande oportunidade que temos de estudar a palavra de Deus. Hudson, nós vimos que durante essa semana o verso para memorizar, e você que está aqui nos acompanhando pode abrir a sua lição ou a sua Bíblia e abrir aí em Hebreus capítulo 7, no verso 26. Esse é o verso áureo, o verso chave, o verso para memorizar, chame assim como quiser, mas esse verso é o verso que nos traz aí iluminação à mente, para que possamos compreender a lição de hoje, que tem como título Jesus, o sacerdote fiel. Diz o seguinte, Hebreus capítulo 7, verso 26, porque nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Bom, nós vimos em estudos anteriores que o pecado ele entrou no mundo ali por meio de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E então o pecado ele se tornou um abismo entre pecadores e Deus. E aí é onde nós vamos compreender o papel então do sumo sacerdote Jesus, sendo como uma solução de Deus para que esse abismo
ele pudesse ser então terminado, ou seja, Jesus seria uma ponte entre os pecadores e Deus. Com isso, nós vemos aqui, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 59, nos versos 1 e 2, exatamente isso que nós falamos. São os nossos pecados que causam separação entre nós e Deus. Isaías diz o seguinte, olha, Isaías 59, versos de 1 a 3, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Verso 2, mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos possa ouvir, né? Então, queridos, o pecado, ele é esse abismo entre nós e Deus. Hudson, sabemos que esse pecado, à medida que vem se passando a história da humanidade, esse pecado ele vem avançando cada vez mais, o ser humano, na sua natureza pecaminosa, vem cada vez mais se tornando cada vez mais corrupto. É verdade isso? É verdade, até para se cumprir a profecia, né? É como o Fábio disse aqui, que o pecado, ele criou um abismo entre Deus e o homem. Mas aí eu queria começar com uma perguntazinha. Em relação ao pecado, a gente já sabe o que é o pecado, mas em relação a ser santo, o que significa ser santo no meio dessa terra de pecado? Em relação à santidade, como Cristo era santo, tem a ver com separação, você ser separado. E como a gente se separa desse pecado que Fábio disse que está cada vez pior? Não se contaminando com as práticas pecaminosas desse mundo, né? Que no caso, você não fazer os mesmos atos que o mundo oferece para você fazer. E com isso, Cristo, ele não tinha pecado algum e ele se separou dessas formas pecaminosas. E aqui, como o Fábio disse aqui também, interessante ressaltar aqui, que houve separação entre Deus e o homem através do pecado, né? Com nossos pais lá, Adão e Eva, no jardim. E como que a gente pode ter acesso hoje a Deus, né, Fábio? Como que a gente consegue ter esse acesso? Através de Cristo. Se você for lá para 1 Timóteo 2,5, diz que há só um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Então, se a gente clamar pelo nome de Cristo, como ele foi o nosso sacerdote fiel e eterno, ele vai fazer essa ligação entre o homem e Deus, porque ele é puro e não houve pecado nele. Muito bem. Vimos aqui que a solução de Deus para acabar então com essa separação, né, entre Deus e o homem, que é o pecado, foi então nos trazer a pessoa, né, ou seja, trazer ali então o papel do sacerdote. E nós vimos aqui, Hudson, que Jesus, sendo nosso sacerdote, ele é uma ponte entre o pecador e Deus, ou seja, fazendo com que o pecado ele não seja mais essa impossibilidade de acesso entre nós e Deus. Hudson, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o papel do sacerdote. Como que a gente pode fazer essa ligação do sacerdote ali, instituído por Deus na antiguidade, com o papel de Jesus sendo o nosso sacerdote? Então, em relação ao sacerdote, a gente sabe que essa questão do sacerdócio veio lá no templo, né? Começou com a tribo de Levi, os levitas, né, que foi separado lá no Monte Sinai. Quando Moisés desceu, teve a adoração do bezerro de ouro, e o único povo ali que não fez a adoração àquele bode foi a tribo de Levi. E devido a isso aí, Deus separou ele para ficar com a santificação do templo. E qual era o papel do sacerdote? Como o Fábio perguntou, o sacerdote, ele fazia ali o sacrifício do cordeiro, né, e levava ali para o primeiro compartimento, já representando que um dia Cristo viria como cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado, para morrer pelos nossos pecados, né? Então, o papel do sacerdote, além de fazer o sacrifício para perdão dos pecados, ele fazia ali a ligação entre Deus e o homem. Quero apenas relembrar aqui que se alguém quiser nos ajudar a complementar, tá bom, com os seus argumentos, fique à vontade. Nós temos aqui um microfone volante para que você possa participar com a gente também, tá bom? Eu queria aqui reiterar também e agradecer aqui, né,
algumas pessoas que estão interagindo conosco, que estão participando também conosco de forma online. Nós temos aqui o Edilson Arruda, nós temos o Sidney Vicente, a Geralda Bezerra, nós temos aqui também o Luiz André e a Lúcia Oliveira. Então, nós agradecemos a sua participação também, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu queria só comentar algumas coisas aqui, posso? Sim, pode falar. Então, aqui interessante também é que fala que Cristo, ele se esvaziou de si mesmo para ser sacerdote, mas se esvaziou do quê? Da sua glória, porque Cristo é Deus, como a gente sabe, Cristo é Deus. Então, ele não poderia usar, pelo seu benefício, a sua glória, né, os seus poderes, vamos dizer assim, né? Então, ele teve que se esvaziar realmente e vir como um ser humano comum, para mostrar que, para a gente, seres humanos, que somos cheios de pecados, a gente consegue também se esvaziar, mas sim do pecado, né? Cristo se esvaziou da sua glória para mostrar que ele estava assim, vulnerável, né? Ele estava assim como a gente é vulnerável ao pecado, porém com muita oração, muita fé, ele não se contaminou. Então esse é um grande exemplo de Cristo para a gente também. E aí está o segredo, né? Aí está o segredo. Oração, estudo da Bíblia e também o nosso compromisso com Deus, né? Nós vemos aqui também um texto muito importante para que a gente possa estar recordando, está lá em Salmos 110, o verso é o verso 4, você que está aí em casa ou aqui conosco, quiser abrir esse texto também, Salmo 110, no verso 4, nos diz o seguinte, olha: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hudson, eu queria que você nos ajudasse aqui a compreender um pouquinho, e você também que está aí conosco pode participar e nos ajudar também, sobre essa questão de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque e como que ele prefigurou a pessoa de Jesus? Então, Melquisedeque, como a gente vê aqui, se você for lá para Gênesis 14, 18 a 20, fala que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, né? Mas quem foi? Ele foi um tipo de Cristo? Ele era Deus? Quem era esse Melquisedeque? Se você for aqui em Hebreus 7, 1 a 3, fala aqui que porque esse Melquisedeque, rei de Salém, ele primeiro era um sacerdote e também rei de Salém, né? Fala que ele foi o sacerdote do Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão. Mas para ficar claro aqui, Melquisedeque, ele era apenas um homem, ele não tinha divindade, não era nenhum tipo de Deus. E por que faz comparação de Melquisedeque com Cristo, né? Se ele não era Deus, se ele não era Cristo? Pelo simples fato de ele ser um sacerdote. Então Cristo, a gente vai ver ao longo da lição que ele se tornou um sacerdote. Então Melquisedeque, pelo papel de sacerdote que ele desempenhava, então ele foi comparado com Cristo. E você poderia até ressaltar essa questão que fala que ele não tinha genealogia e nem morte, Fábio, se você quiser. A gente vê aqui que pelo menos 3 livros da Bíblia, eles falam sobre essa questão de Melquisedeque como sendo sacerdote, né? E fazendo essa tipologia, essa analogia com Cristo. Nós vimos aí na lição, por exemplo, Gênesis 14, né? Acabamos de ler aqui também Salmo 110, e aqui no livro de Hebreus, nós falamos aqui um pouco mais sobre essa questão de Melquisedeque. Como, por exemplo, aqui Hebreus capítulo 7, no verso 3, Hudson, ele diz que Melquisedeque, ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, nem nascimento e nem morte. Dá a entender que é um Deus, né? Ou seja, parece que o próprio Melquisedeque aqui é um ser divino, né? Mas nós gostaríamos de dizer aqui que não é exatamente isso, né? Gostaria de dar oportunidade para o nosso amigo ali, por gentileza. No último parágrafo aqui da lição de segunda, tem uma mensagem muito importante aqui que Ellen White ela fala para nós, né? Que diz assim: foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote de Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. Eu acho interessante como a gente lê toda a Bíblia, né? E a gente vê que muitos personagens da Bíblia, né? Muitas pessoas ali pegam outras pessoas como referência, né? Pronto, o próprio Cristo, quando estava ali na cruz, né? As pessoas que estavam observando a Cristo, né? Quando Cristo fala ali, Eli, Eli, sabactana, as pessoas que estão ali dizem, olha, ele está clamando por Elias, né? Então, essa referência que a lição traz aqui é justamente que Melquisedeque, apesar dele não ser
como um Deus, né, assim, mas ele era uma pessoa que seguia o padrão de Deus, né, uma pessoa representante do Pai aqui na Terra. Então, eu tenho em mente que é isso que Deus quer para a gente hoje, que a gente seja esse representante do Pai aqui na Terra. É por isso que lá na frente Paulo fala, né, que o sacrifício de Cristo, né, se assemelha, né, justamente com o de Melquisedeque. Então, eu entendo que justamente seja nesse aspecto aí. Eu achei, desculpa, Hudson, mas eu achei interessante aqui a abordagem da lição também. Aqui no terceiro parágrafo, né? Na verdade, o quarto parágrafo, ele diz o seguinte: olha, o sacerdócio celestial de Melquisedeque, totalmente divino, teria precedido o ministério de Jesus. Se fosse esse o caso, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote? Então é importante entendermos que mesmo aqui o escritor de Hebreus ter dito que ele não tem genealogia, não tem morte, né? Ele apenas está fazendo uma referência, uma tipologia, né, de Jesus, que ele não tem início, né? Ele é o princípio, o meio e o fim, ele é para sempre, ele sempre existiu. Mas Melquisedeque, ele não era um ser divino, mas apenas um representante de Deus, né? Exatamente. Eu queria aqui ressaltar um ponto importante aqui. Seria o quê? Há duas diferenças entre Melquisedeque e Cristo. Primeiro, Melquisedeque tinha pecado, Cristo não tinha pecado. E a segunda diferença é porque na época dos levitas ali, que tinha o templo, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles eram nomeados por homens. É como o papado hoje, né? Para ele ser um papa, tem um clero ali, né? Que faz a votação e ele vai ver, devido ao conhecimento, se você vai ser papa ou padre. E antigamente era assim: para você ser sacerdote ou sumo sacerdote, tinha uma votação interna ali dentro do templo para nomear você. Então aqui a diferença é que, primeiro, que Melquisedeque ele tinha pecado, Cristo não tinha. E segundo, Melquisedeque foi constituído sacerdote pelos homens e Jesus Cristo foi constituído por Deus como sacerdote. Exatamente, né? Por favor, Eri. Citar aqui a questão do que a lição fala na parte ainda da segunda-feira, na parte lá embaixo, que tem uma pergunta para a gente refletir. É interessante falar, né, essa parte da lição, porque cita a questão desse personagem Melquisedeque, da forma pela qual Deus trabalha com as pessoas, mesmo aquelas que nunca ouviram um missionário pregar. Isso fica claro para saber que a mensagem de Deus chega em todo lugar, né? E que no céu nós teremos surpresas, pessoas que ouviram Deus no seu coração, sem que tivesse um missionário pregando para ele, né? Isso é importante citar também. Exatamente, né? A gente tem também uma outra questão importante aqui, que é falando sobre o sacerdócio de Cristo, né, como sendo eficiente. A gente sabe que o sistema levítico de sacrifício, ele tinha uma data para terminar. Deus instituiu ali, né, com o povo de Israel, ali o início, então, desse sistema de sacrifício levítico, mas ele tinha um momento para terminar, ele tinha um fim, e esse momento era então com o sacrifício de Jesus. O momento em que Jesus, ele então foi o sacrifício verdadeiro o suficiente, ali acabou então ali o sistema levítico, né, de sacrifício. Uma outra característica também com relação a esse sistema de sacrifício era que ele era apenas ilustrativo e também era um sistema imperfeito. Hudson, eu queria que você nos ajudasse aqui a compreender um pouco mais sobre essa questão, entre essa comparação do sistema levítico, esse sistema de sacrifício que a gente já viu, que é apenas uma ilustração, né, da pessoa de Jesus, da vida de Jesus, e sendo também ao mesmo tempo um sistema imperfeito. E por quê? Então, aqui na própria lição aqui, sacerdote eficiente, fala um pouquinho isso que o Fábio acabou de falar. Fala aqui que o sacrifício de animais também ele não poderia limpar a consciência do pecador. Seu propósito era apontar para o ministério de Jesus e o seu sacrifício, o único que proporcionaria a verdadeira purificação do pecado. Então aqui, como a gente sabe aqui, porque houve
do sacrifício, né? Como a gente sabe aqui, como o Fábio está falando, porque era um sacrifício e esse sacrifício de animais não substituía o sacrifício de Cristo, porque como a própria lição disse aqui, quando tem um sacrifício de animais, você só pegaria um animal, depende da sua condição, poderia ser, se você fosse um pouco mais humilde, você levaria uma pomba, né? Se você tivesse um pouco mais de condição, levaria um cordeiro, mas isso tudo queria fazer menção que um dia, como está lá em Isaías 53, Cristo viria para morrer pelos seus pecados. Então, eles já estavam preparando a consciência do povo ali de Israel, que um dia viria um cordeiro que tira o pecado do mundo, como João Batista disse, né? Então, a única representação ali do holocausto no templo era apontar que um dia viria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse era o papel do sacrifício ali de animais. Mas, até na questão de levar o animal no templo, eles tinham um zelo, um cuidado, que ele não poderia ter mancha, teria que ser sem mácula, teria que estar em perfeita condição, porque Cristo é perfeito, né? E ele não tinha pecado nenhum, então o animal também teria que estar em perfeita condição. É importante entendermos isso, e a lição nos aborda muito bem essa questão, né? Que, por exemplo, no segundo parágrafo aqui nos diz o seguinte: olha, sacerdotes são mediadores entre Deus e os seres humanos. No entanto, os sacerdotes levitas não podiam prover acesso completo e seguro a Deus, veja, né? Pois não ofereciam perfeição, visto que eles mesmos não eram perfeitos. É verdade. João Batista, ao avistar Jesus lá no Jordão, ele falou o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, esse sumo sacerdote, se prontificou a nos dar a salvação antes da criação. Essa palavra ungido significa ungido de Deus, ou seja, Cristo, Jesus Cristo, ou seja, Jesus ungido de Deus. Jesus pergunta: Pedro, faz uma pergunta a Pedro, a questão disso, e ele responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, essa que está a diferença entre Melquisedeque e Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Jesus não pecou. Jesus nunca transgrediu a lei do seu pai, ou a sua própria lei. Mas o Melquisedeque, sim, era pecador assim como nós. Essa é a diferença de ser ungido de Deus. Mas Jesus, ele, como o irmão Hudson falou, ele deixou o seu trono de glória e de graça lá nos céus e veio nos salvar, né? Esse sim é o nosso bom pastor. Esse sim é o nosso sumo sacerdote, no qual nós devemos confiar. Amém, né? Louvado seja Deus. Nós temos aqui a participação do irmão Wilton Alves. Ele diz o seguinte: assim como o cordeiro para o sacrifício era sem defeito, Cristo, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, também é perfeito. Obrigado, Wilton, aí, por sua colaboração com seus comentários. Eu queria ler mais um texto com vocês, está lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 26, o finalzinho aí desse verso 26 do livro de Hebreus, e olha que texto poderoso, e que não deixa nenhuma dúvida sobre o sacrifício de Jesus sendo como único e suficiente. Hebreus capítulo 9, no verso 26, aí no finalzinho do verso diz o seguinte, olha: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Amém? Amém. Esse é o nosso Jesus Todo-Poderoso. Uma vez por todas, e não haverá mais uma vez. Quando Jesus voltar, e ali então tiver feito ali então a sua justiça final, onde não mais existirão pecados nem pecadores, nunca mais, Deus diz para nós, através da sua palavra, nunca mais se levantará o pecado, amém? Amém. E Jesus
Jesus, ele nos proporcionou isso, vindo para morrer em meu e em seu lugar também. Bom, há um fato muito interessante também, Hudson, que a lição também nos trouxe aqui, que está no livro de Hebreus, capítulo 7, dos versos 11 a 16, é que houve até mesmo a mudança da lei, ou seja, como os sacerdotes da tribo de Levi eram pessoas imperfeitas, os sacrifícios eram imperfeitos, Jesus, ele deveria vir de uma outra linhagem, né? E nós temos até um texto bíblico que nos diz que Jesus, ele pertence à linhagem da tribo de Judá. Nos explica um pouquinho mais sobre essa questão. Então, isso aqui é uma pergunta bem delicada, até para os irmãos que estão em casa, são de outra denominação. Em relação aqui à lei, ele não está falando sobre lei de Deus, está falando sobre lei sacerdotal. A lei de Deus, como a gente sabe, são os 10 mandamentos, e essa lei ela não foi mudada, né? Lá em Mateus 5,17 a gente sabe que Jesus disse: não pense que vim mudar a lei, né? Eu vim cumprir, né? E os profetas, vim cumprir. Então a lei de Deus a gente sabe que é eterna, né, Fábio? Nunca muda. Então essa mudança aqui foi em relação à lei sacerdotal. Que mudança foi essa? Porque, como a gente falou anteriormente aqui, no templo, para você ser sacerdote, só poderia ser constituído sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Você não viesse dessa linhagem, você não poderia ser sacerdote ou sumo sacerdote. E por que houve essa mudança da lei? Porque a gente sabe que Cristo, ele não veio da tribo de Levi, né? A linhagem de Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Cristo veio da tribo de Judá, da linhagem de Davi, né? Que era segundo o coração de Deus. Então haveria essa necessidade da mudança da lei, porque Cristo, ele veio da tribo de Judá. Então ele só poderia ser considerado um sacerdote se ele fosse da tribo de Levi. Então teve essa necessidade de mudança de lei, porque ele não era da tribo de Levi. Você quer reforçar alguma coisa aí, Fábio, em relação a isso? Pode ficar à vontade. Bom, nós vimos aqui que Jesus, ele se tornou o nosso sacerdote. Nós vemos aqui, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 7, você que está aí com a sua Bíblia aberta, ou a sua lição, acompanhe conosco. Hebreus capítulo 7, verso ao verso 16, e diz o seguinte, olha: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, portanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o verso 16 nos diz que Jesus, ele foi então... se tornou então sacerdote por alguém que tem o poder da vida, aquele que é indissolúvel. Foi ele que instituiu Jesus como sacerdote. Quem é então essa pessoa que é indissolúvel? E a gente então entende muito bem que é Deus. O próprio Deus foi quem instituiu Jesus como sendo sacerdote. Diz aqui, olha, não foi por mandamento humano, mas segundo o poder de vida indissolúvel, ou seja, o próprio Deus. Essa passagem que você leu é bem forte e interessante, porque as coisas da carne são passageiras, né? Mas as coisas do Espírito são eternas, né? Então, os sacerdotes levitas foram constituídos por votação humana, né? Mas Cristo, ele foi constituído pelo próprio Deus, como você disse. Então, o sacerdócio dele não tem fim, né? O reino dele também não. É exatamente isso, né? Nós temos aqui a participação do Gerson da Hora, né? Ele fala exatamente isso. Ele diz o seguinte, olha: o sacerdócio de Cristo é eterno, bem como o seu amor, né? Amém. O amor de Deus também é eterno. Eri, por favor. É também importante citar essa mudança no sacrifício, né? Porque no passado, os sacerdotes, as pessoas, de acordo com o seu pecado e de acordo com a sua condição financeira também, levavam um tipo de oferta, né? E aí com Jesus Cristo, aí veio o sacrifício completo. Tanto é que quando Cristo morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ali estava o Cordeiro de Deus. Não era mais necessário levar cordeiros para o templo. E assim a aceitação completa de Jesus Cristo traria salvação a todo ser humano. Amém, né? A lição também nos trouxe aqui uma pergunta muito interessante, dizendo o seguinte, olha: o que Jesus se tornou em relação à nova aliança? Eu queria que você acompanhasse, porque essa resposta, ela vai estar aqui
no livro de Hebreus, no capítulo 7, no verso 22. Acompanhe conosco. Hebreus, capítulo 7, no verso 22. Diz o seguinte: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Hudson, fale um pouquinho mais aí para nós sobre o que significa Jesus ser o nosso fiador. Então, em relação a fiador, qual é o papel do fiador? Fiador é uma pessoa, vamos colocar aqui para os nossos dias, você vai alugar uma casa, porém você não tem, assim, aquela condição de pagar aquele valor, e o fiador ele vai responder por você caso você não cumpra o seu compromisso, né? Então, o fiador é a pessoa que tem condição de pagar o preço por você. Então, o papel de Cristo foi esse, ele foi o nosso fiador ao ponto de morrer pela gente na cruz, e só ele tinha capacidade e condição de pagar o nosso preço do pecado, que era enorme, né, Fábio? Então, esse foi o papel de Cristo como fiador. Ele foi escolhido para pagar o alto preço, um preço altíssimo pela nossa salvação, e também para que a gente um dia pudesse ser reconstituído de novo no céu, né? A gente sabe que quando Lúcifer pecou contra Deus, ele levou a terça parte do céu. Isso aí teve uma ruptura, né? Ficou assim, faltando pessoas no céu. Então Cristo, Deus, juntamente com Cristo, fez um plano da redenção, a qual teria que ter um fiador para que um dia a gente repovoasse o céu. Mas o único digno e que teria condições espirituais e até psicológicas, né, posso dizer, foi Cristo Jesus, sendo o nosso fiador. Amém. A lição também abordou aqui muito bem algumas características de Jesus, né, com relação ao seu sacerdócio real, como sendo ele sem pecado. Nos trouxe aqui, por exemplo, uma característica de Jesus como sendo santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Bom, a gente vê aqui também que a lição aborda com relação a isso, algo muito importante que a gente precisa entender com relação a Jesus como sendo sacerdote. O seguinte, diz aqui: a antiga aliança estipulava que vítimas do sacerdócio deviam ser sem defeito, para ser aceitável, ou seja, vimos que os sacerdotes ali eram pessoas imperfeitas, como nós, né, sujeitas a erros e que pecaram e erraram várias vezes. Por isso, no momento em que eles iriam ali para o templo também, eles ofereciam sacrifício tanto pelo pecado do povo, como também pelos seus próprios pecados. E diz mais o seguinte: a obediência perfeita de Jesus durante sua vida terrena tornou possível que ele se oferecesse como um sacrifício aceitável a Deus. Então, nenhum sacrifício de ser humano seria aceitável a Deus, porque somos todos nós pecadores. Mas Jesus, o sacerdote sem pecados, ele veio aqui, ofereceu a si mesmo sem pecado. Amém? Interessante você falou aí, Fábio, em relação que o sacerdote ele fazia 2 sacrifícios, né? Um por ele e o outro pela nação, né? Então a gente vê aqui a diferença, outra diferença de Cristo, que é o verdadeiro sacerdote, para o sacerdote levita. Foi um único sacrifício, né? Cristo não teve que fazer vários sacrifícios. E como Eri ali falou, esse sacrifício foi tão único que acabou o holocausto, acabou essa cerimônia, essa lei cerimonial, né? Que realmente era essa cerimônia de levar o cordeiro e sacrificar, porque só o sacrifício que Cristo fez, fechou, né? Para a nossa salvação. É exatamente isso, né? Jesus hoje ele está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. E nós sabemos que Jesus, ele é o nosso advogado. Um dia ele será também o nosso juiz, mas hoje ele intercede por nós como sendo o nosso advogado. E eu queria ler um texto também com você, que está no livro de 1 João, no capítulo 2, os versos 1 a 3, que diz exatamente isso para nós. Veja, 1 João, capítulo 2, dos versos 1 a 3, diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos de todo o mundo, ou seja, pelo mundo inteiro. Então temos um advogado
que é Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus, como sendo o nosso advogado, ele analisa e processa caso a caso, né, de forma individual. Sabemos que hoje, no tribunal aqui terrestre, nós temos as pessoas que vão para o tribunal e ali o seu caso é analisado. E aí, quando esse caso, ele é um caso atípico, e ele então é resolvido, ele se torna ali um caso então chamado de jurisprudência. E aí os demais, eles são ali julgados conforme esse primeiro, que foi a jurisprudência. Mas com Jesus, a Bíblia nos diz, ele não tem jurisprudência com relação às pessoas. Na verdade, ele analisa caso a caso de forma individual. O seu caso, o meu caso, de Hudson, de todas as pessoas, cuidadosamente, Jesus analisa e intercede ao Pai por cada um de nós. Aqui na lição do estudo adicional, eu queria ler um texto aqui, onde a escritora americana Ellen White, no seu livro Comentários Bíblicos Adventista do Sétimo Dia, na página 1036 e 1037, volume 7, diz o seguinte: ele adapta suas intercessões às necessidades de cada pessoa, veja, como fez no caso de Pedro. Nosso advogado enche a boca de argumentos para ensinar os que são seus e que estão sendo provados e tentados a se prepararem contra as tentações de Satanás. Veja como é interessante nós entendermos isso também. E diz mais o seguinte aqui o texto: ao assumir nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais, veja, o texto é bem claro, jamais se romperá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Amém? Amém. Posso ler só essa passagem aqui que é interessante? E interessante que você falou aí desse cuidado, individualismo que Deus faz cada um, né? Tem até a passagem que fala lá que até os cabelos da nossa cabeça Ele sabe, né? A quantidade, para você ver como a importância do ser humano para Deus. E aqui tem a passagem que fala aqui, ó: já não tem mácula Jesus Cristo, Ele permaneceu puro e intocável pelo mal, apesar de ser tentado em todas as coisas, né? Não teve moleza não, Cristo realmente foi tentado em todas as coisas, como a gente é diariamente. E fala aqui que a perfeita impassibilidade de Jesus é importante para o seu sacerdote. A antiga aliança estipulava que as vítimas do sacrifício deveriam ser sem defeito, já fazendo menção a Cristo. Os cordeiros eles teriam que estar em perfeito estado para ser aceitáveis. Se ele tivesse algum defeito, ele não poderia ser aceitável, porque Cristo, ele é perfeito. Então, por isso que ele é o nosso mediador e ele é o único ser a ser aceitado entre Deus e o homem, porque ele não tem pecado. A obediência perfeita de Jesus durante sua vida terrena tornou-se possível para que ele se oferecesse como um sacrifício aceitável a Deus. Então Cristo, ele aprendeu a obedecer, não que ele seria uma pessoa desobediente, mas como a gente viu, ele veio como um ser humano que ele teve que reaprender tudo, né? Então mesmo ele reaprendendo, ele não pecou. Isso que é incrível, né? E isso aí realmente mostra que ele era Deus, porque ele veio frágil como ser humano. O pecado foi posto diante dele, mas ele negou tudo que vem da pecaminosidade e foi fiel até o fim, até a cruz de morte, né? E venceu. Amém. Amém, louvado seja Deus. Jesus, ele é supremo, ele é o rei do universo. Como que Jesus poderia aprender a obediência? Não que, como você falou, né, que ele se tornasse ali um desobediente, mas Jesus era o próprio Deus. E como o próprio Deus, ele não obedecia a ninguém, mas como ser humano, ele precisou então se tornar como um de nós, sujeitos ao pecado, ao erro, e também aprender sobre a obediência como ser humano. Isso sabemos que Jesus, pelo que diz a Bíblia, ele foi 100% humano e 100% Deus também. Queridos, eu queria encerrar este momento, a hora já avançou um pouquinho, apenas contribuindo aqui com os argumentos, né? E a colaboração dos nossos amigos que estão online conosco. Nos diz o seguinte, nosso irmão Wilton Alves: Cristo é a nossa garantia, amém? Amém. Cristo é a nossa garantia, não vai ser um presidente, não vai ser um ser humano, ninguém, mas Cristo é a nossa garantia. Diz o seguinte aqui também, Gerson da Hora: Jesus conhece nossas lutas de perto e intercede por nós de forma personalizada, amém? A Lúcia Faustino diz o seguinte: Jesus, nosso fiador,
aquele que veio com o intuito de morrer por nós, imerecedores, para que possamos estar com ele um dia, amém? Amém, obrigado pela sua colaboração também, Lúcia. A Socorro nos diz o seguinte: este sacrifício nos dá a garantia de cumprimento de sua promessa de nossa salvação. E por fim aqui, o Vitor César, ele nos dá aqui um bom dia, né? Agradecendo aí que ele teve a oportunidade também de estar aqui conosco. Um feliz sábado para vocês também, tá bom? Deus seja louvado, obrigado pela participação de cada um de vocês. Que possamos agora neste momento fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pelo momento que tivemos aqui de estudo da sua palavra. Eu vou convidar mais uma vez aqui o Hudson para que possa junto conosco aqui fazer a oração. Oremos. Querido Deus eterno Pai, primeiramente quero te agradecer porque o seu Santo Espírito esteve aqui e iluminou as nossas mentes para aprender mais da sua santa palavra. Pedimos uma bênção especial nessa semana, que a gente possa ter um encontro especial e pessoal contigo, para que a gente possa receber o Santo Espírito Santo e que venha logo a chuva serôdia para que podemos ser batizados e viver pelo Espírito e não mais na carne. Pedimos que o Senhor conduza a nossa semana cheia de bênçãos, de paz, de espiritualidade, que realmente podemos reconhecer a cada dia que o seu sacrifício foi um grande sacrifício e através deles podemos um dia estar juntamente contigo aí no céu. É o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nos guarde e nos abençoe em todo sentido das nossas vidas. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém, louvado seja Deus. Hudson, obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite, louvado seja Deus. Obrigado a cada um de vocês também que está aqui conosco, e um feliz sábado a todos e até o nosso próximo estudo.